A paz do Senhor, bom dia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala de uma mensagem de Jesus, quando Jesus falou que ele disse que o ladrão, São João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. E quando lemos esse versículo, a primeira impressão é que quem aceita Jesus, quem serve a Jesus e obedece os seus mandamentos, faz a vontade de Deus, parece que vai ter uma vida tranquila, uma vida plena, abundante, de abundância. Dá a entender que nada vai faltar. E o salmista Davi também fala, no Salmo 123, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a realidade é que quando Jesus fala que vamos ter uma vida abundante, quando o salmista fala que nada vai faltar, na verdade está inserido nesse plano os momentos de dificuldades, os momentos de provação, de dificuldade, de tristeza, os obstáculos, os desafios, porque a verdade é que para que possamos alcançar crescimento, maturidade, fortalecimento, nós precisamos passar por os momentos de dificuldades. E então, aí, por isso que muitas vezes as pessoas desanimam, porque elas não entendem isso, que muitas vezes a pessoa está servindo a Deus, obedecendo às leis de Deus espirituais, é uma pessoa que obedece também às leis civis e procura fazer as coisas da melhor forma possível, e de repente ela se encontra num momento tão difícil, de desânimo, de tristeza, de desespero, e ela pensa: meu Deus, o cristão, o crente, eu já passei por isso, né? Como que eu posso estar nessa situação se Deus promete estar comigo, se Deus promete uma vida feliz, abundante? Como que eu posso estar nessa situação tão terrível? E aí a gente entende, quando a gente pensa nessas palavras que eu estou falando, que o momento da dificuldade, da verdade, não é para matar, não é para destruir, mas sim para fortalecer, para fazer a pessoa melhor. Então, como eu estou falando para vocês, eu passei por algumas dificuldades na minha vida, e há 2 anos atrás eu passei por um processo bem difícil de depressão, ansiedade, estresse. Cheguei a um ponto na minha vida assim que eu não tinha mais desejo de viver, sabe? Para mim nada mais na vida fazia sentido. Parecia que para mim nada mais de bom iria acontecer. E eu pensei: meu Deus, eu tanto tempo, toda a minha vida dedicada para Deus, e eu estou nessa situação. Mas eu acreditei na palavra de Deus, né? Que é nos momentos difíceis que vêm para nossas vidas, são para o nosso... eu sempre lembrava daquele versículo que Jesus falou lá ou melhor, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu
decreto, e olhava para os homens da Bíblia como Davi, que teve que fugir para o deserto, perseguido por Saul, mas depois venceu. Olhei para José, aquele que foi vendido pelos irmãos, foi escravizado no Egito, mas depois venceu. Olhei para Moisés, aquele que teve que fugir para o deserto também, mas depois foi um grande líder. Olhei também para Jesus, né? Teve que ir para o deserto também. Então a Bíblia traz muitos exemplos de pessoas. Jó passou por um momento tão difícil, era um homem rico, um homem bem visto, um homem bem admirado. Ele disse que chegou num momento que ninguém dava mais valor para ele. Ele queria morrer porque ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde. Mas depois que ele passou a dificuldade, ele falou no capítulo 41 do livro de Jó, ele falou assim: Antes eu só ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos veem Deus. Ele quis dizer, por causa da dificuldade que eu passei, hoje eu estou mais perto de Deus, eu tenho mais intimidade com Deus. Então, as dificuldades da nossa vida, quando Jesus promete uma vida plena, uma vida abundância, ele está falando também que vai existir dificuldades. O próprio apóstolo Paulo também ele falou, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele fala que podia todas as coisas naquele que fortalecia, ele não estava se referindo apenas que ele podia conseguir muitas bênçãos através de Jesus, mas ele estava dizendo que com Jesus ele conseguiria vencer as dificuldades que viriam. Então, é as dificuldades que nos fazem forte, que nos fazem crescer. Tiago, ele falou assim: meus irmãos, vocês devem se alegrar quando vocês passarem por várias tribulações, porque a prova da vossa fé produz a perseverança. E o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, se eu não estou equivocado, ele diz assim: e não somente isso, mas alegrai-vos também na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E eu me alegro muito em falar isso porque eu amo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que ela traz todas essas informações para nós maravilhosas, e a gente acredita e nisso que está escrito pela fé, mas também o que é muito importante, muito interessante, que quando você lê, você acredita, mas que você vive essas experiências, passa por esses momentos de dificuldades, passa pela experiência, isso se torna mais real, você fica mais, tua fé é acrescentada e você tem mais prazer em servir a Deus e fazer a vontade de Deus quando você vive a palavra de Deus. E hoje eu posso dizer assim que eu passei por um momento de dificuldade, né, como disse o salmista Davi, pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estava comigo. E hoje, graças a Deus, eu me sinto mais perto de Deus. Então, não desista. Não desista. Continue servindo a Deus, continue sendo fiel, conservando os seus valores, praticando aquilo que é justo, aquilo que agrada a Deus.
que você não vai se arrepender, vai valer a pena. Valeu, Pai do Senhor.